noite a todos. Estamos aqui para mais uma live na Casa Atitude de Amor. A princípio, gostaríamos de informar que a nossa casa já está começando a receber o público, porém há necessidade de se fazer a inscrição, porque nós não podemos passar o limite de assistidos que frequentam a nossa casa. Por isso, nós pedimos que estejam sempre de olho no Facebook, a inscrição vai estar lá. Aí pode se cadastrar e poderá assistir a palestra presencialmente. Hoje nós estamos transmitindo essa palestra pelo Facebook, mas posteriormente quem quiser rever, ou pelo menos quem não tiver a possibilidade de assistir pelo Facebook, pode assistir pelo Instagram ou pelo YouTube, onde vai estar lá a nossa palestra que vai ser feita na noite de hoje. Uma coisa importante também que nós gostaríamos de informar a vocês é a respeito do Estudo Livre, que é todas as terças-feiras. Começa às 20 horas, vai até às 21 horas. É muito importante para nós compreendermos os conceitos da doutrina, passado pela doutrina dos Espíritos, tá? Nós vamos ter na palestra de hoje o tema "O meu reino não é deste mundo". Ela vai ser desenvolvida pelo companheiro Adriano, que vai desenvolver o tema para todos nós. Aí nós vamos pedindo a espiritualidade, nós vamos pedindo a Jesus, nosso irmão, nós vamos pedindo a Deus, nosso Pai, toda a assistência possível na noite de hoje, para que o nosso companheiro possa ser intuído pela espiritualidade no tema que ele vai desenvolver. E nós pedimos também essa proteção para todos nós também, para que nós possamos estar com a nossa consciência aberta, com o nosso coração aberto, para receber todos esses ensinamentos, utilizar conosco mesmo e principalmente para com os nossos semelhantes. Assim vamos envolvendo o Adriano para que ele desenvolva o tema da palestra para todos nós hoje. Boa noite a todos os presentes. Boa noite a você que está em casa vendo essa nossa live. Nós vivemos atualmente num mundo cheio de hibridismos. Inclusive o Lúcio aqui falou hoje, e é muito comum também que o Ricardo costume dizer que as nossas palestras aqui na casa estão sendo feitas de uma maneira híbrida. Temos um pequeno público aqui hoje, contei 15 pessoas aqui. Pessoalmente na casa, e estamos fazendo também via Facebook. Então, um sistema híbrido, e esse sistema ele tem acompanhado a nossa vida constantemente. Já faz um bom tempo. Esse sistema híbrido em que compartilhamos a nossa vida constantemente com telas, faz com que a gente não perceba todas as nuances que estão muito mais profundas. Nos acostumamos a conversar com parentes e amigos pelas telas do telefone, nos informar pelas telas dos computadores, dos tablets, dos celulares. E esse sistema híbrido, ele também abarca o mundo, tanto físico quanto espiritual. E esse é o hibridismo que a gente vai falar hoje. Esse sistema híbrido, porque tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, ele afeta a nossa vida o tempo inteiro. O tempo inteiro. Aquilo que nos vem à mente, com ideias de que não sabemos de onde vem, sabemos que muitas vezes são de amigos espirituais que nos intuem tanto para o bem quanto para o mal, e todas as nossas ações aqui no mundo físico interferem no que vai acontecer na nossa vida espiritual. Então há uma simbiose, uma mistura entre o mundo físico, o mundo espiritual, que está em constante transformação. Mas nem sempre nos foi possível entender essa troca. Moisés, quando chegou ao nosso planeta, ele teve uma missão muito importante. Primeiro, buscar a unificação de um único Deus. Trazer essa visão monoteísta para um povo que ainda era muito rudimentar na questão moral. Ainda nos passos iniciais de um entendimento evolutivo.
Jesus vem séculos depois, mas ainda não conseguiu, não pôde naquele momento trazer a mensagem completa, porque aquela nação também não estava preparada para ouvir todas as verdades a que Jesus precisaria passar. Foi necessário séculos, até milênios, para que a gente pudesse entender nuances de mundos que ainda não estava muito claro. E uma dessas passagens que vamos tratar aqui na noite de hoje tem tudo a ver com isso. Porque é através do advento do Espiritismo que os ensinamentos de Moisés, os ensinamentos de Jesus, fica muito mais claro à luz da doutrina espírita. Quando Jesus falou que o seu reino não era deste mundo, nós vamos entender aqui na noite de hoje que tudo faz muito sentido quando a gente olha pela questão da ótica espiritual. E esse ponto é tão importante que Kardec coloca logo no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo só sobre isso, que leva o título dessa palestra de hoje. O título da nossa palestra: Meu reino não é deste mundo. No primeiro capítulo ele precisou fazer essa transição, explicar um pouco da necessidade de Moisés, os ensinamentos do Cristo e o que a doutrina espírita tem a ver com tudo isso. E como a doutrina espírita tem a contribuir. E esse tema, ele vem trazer um ponto central, que é um ensinamento moral, um ensinamento chave do entendimento da filosofia de Jesus. Mas antes da gente falar sobre isso, já que meu reino não é deste mundo, vamos entender então primeiro o que seria reino e o que seria mundo. Se nós olharmos, mundo, ele tem muitas concepções diferentes, muitas formas diferentes de entender o que é mundo. O mundo ele pode ser exatamente o que a gente entende aqui, que é um planeta. A gente está no planeta Terra, que é um mundo. Temos Marte, que é outro mundo. Temos Júpiter, que é outro mundo. E temos muitos outros mundos dentro do universo, dentro de um sistema planetário. Essa seria uma forma de entender a questão de mundo. Tem uma outra também que tem a ver com realidades econômicas. Era assim que antigamente era entendido os países potência, países ricos, e os países ainda pobres, hoje chamados em desenvolvimento. Os países do primeiro mundo eram os países que ainda continuam sendo muito ricos, os países do terceiro mundo eram os países que ainda estavam desenvolvendo sua economia e sua forma de se organizar, enquanto países a conseguir mais tecnologia, conseguir um poderio material melhor. Mas podemos entender também o mundo de um outro aspecto. Podemos entender o mundo como realidades diferentes. Em algum momento a gente já disse, ou já ouviu alguém dizer para uma outra pessoa, perguntando em que mundo ela vivia. Que eu estou com a cabeça em outro mundo. Parece que eu estou no mundo da Lua hoje. Tudo bem, Lua não é um mundo, é um satélite do nosso mundo, nosso planeta Terra. Mas a gente costuma escutar isso daí. Então o mundo ele tem muito a ver com essa questão de realidades, a forma como vemos uma realidade. E tem tudo a ver com o que Jesus queria dizer sobre mundo. Quando ele fala para Pilatos sobre mundo, ele não está falando de outra coisa a não ser a diferença entre mundo físico e mundo espiritual. É essa vida futura que ele queria se referir. Mas também temos que entender o que seria reinado. Porque numa visão muito materialista como a de Pilatos, o reinado seria ali circunscrito a impérios, como o Império Romano, que regia aquela região. Poderia ser também reinados monárquicos, passados de geração, de pai para filho, de filho para neto, de neto para bisneto. Uma questão mais consanguínea. Mas Jesus quer trazer um outro tipo de reinado. E o povo daquela época não estava ainda preparado para entender tudo isso, todas essas nuances. Quando Jesus fala de reinado, ele está dizendo exatamente sobre uma questão que tem muito mais a ver com o que ele chama de verdade depois. Jesus fala a Pilatos que
ele veio dar o testemunho da verdade. E quem ouvisse a verdade, ouvia Jesus. E a vida futura é esse reinado que ele queria dizer. Essa transmutação da vida. É dizer que a vida ela não termina com a morte. Ela se transforma e ela progride. E ela sai de um ponto e vai para outro muito melhor se a gente souber trabalhar a nossa questão espiritual. Mas nem todos ali conseguiram entender isso. Esse ponto de vista, ele era muito importante. Tanto o ponto de vista material, quanto o espiritual. Se a gente olhar o ponto de vista material, nós pegamos todas aquelas pessoas, que aqui também está incluído cada um de nós, que pode acabar vendo o mundo de uma forma muito terra a terra. O mundo é aquilo que eu posso tocar, o mundo é aquilo que eu posso ver, o mundo é o momento em que eu posso aproveitar alguma coisa. Vida é uma só, então vamos fazer tudo que pode enquanto dá. É uma visão muito limitada quando nós olhamos do outro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual, que é nós somos seres espirituais numa passagem material, num corpo de carne e osso, que tem funções a cumprir, e quanto melhor nós cumprimos aquela missão, melhor chegaremos uma outra vida, e da outra vida nós passamos para uma outra vida melhor, e por aí vamos. E esses dois pontos de vista são muito importantes. Porque quando a gente olha essa questão material e espiritual, Kardec nos dá exemplos valiosíssimos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Ele dá o exemplo de uma cidade em que um homem está no meio de todo mundo, ali num grande centro. Ele olha todos aqueles monumentos e acha muito potentosos, pessoas grandiosas passando na rua e pensa, nossa, o mundo ele é realmente muito grande. Essa cidade é algo esplendorosa, algo inatingível, inalcançável. Mas se ele sai dessa cidade, sobe no ponto mais alto de uma montanha, ele olha toda aquela cidade de uma forma muito menor, muito pequena. E tudo o que muda aí é o ponto de vista. É quando nós saímos do ponto materialista, do ponto puramente físico, de ver a realidade, a vida como nós temos, e paramos, damos um passo atrás e olhamos a realidade espiritual, que é como subir nessa montanha. O que tudo isso tem a ver? Bom, quando nós falamos do ponto de vista, a gente está falando da nossa própria vida. A como nós lidamos com as questões de todo dia. Como nós lidamos com as perdas, como nós lidamos com o fracasso, como nós lidamos com os conflitos diários, dentro de casa, no nosso trabalho, com a nossa vizinhança, os conflitos políticos, os conflitos econômicos, é como nós encaramos a justiça de Deus diariamente, é como eu vou entender aquele momento de dificuldade que eu passo, é quando eu vou mensurar o meu sucesso com o sucesso do outro. É quando eu vou olhar todos os reveses que eu passo pela minha vida e como aquele meu colega de trabalho se dá tão bem. E como aquele meu primo tem uma vida muito melhor do que a minha. Tem um carro muito melhor do que o meu. Ou melhor, ele tem carro e eu não tenho. Ele tem uma casa própria e eu não tenho. Ele parece ser feliz e eu não sou. As fotos do Instagram dele é muito mais bonitas que as minhas. E quando nós vamos olhando esse ponto de justiça, nos sentimos mal. Porque a gente está olhando tão limitadamente essa questão, mas tão de perto, que a gente não consegue entender nuances muito mais elevadas das questões materiais. E só quando a gente olha a vida como um outro aspecto, como estamos vivendo uma experiência carnal. Aqui não é tudo, é só uma fração, um pedaço. E quando nós entendemos que, dependendo da forma que a gente olhar essas questões da vida, que aqui não é o começo nem o final,
e tudo que a gente passa a ter um propósito, aí aqueles aborrecimentos que nos torravam a cabeça parece que dá uma maneirada, que suaviza. Kardec nos coloca que aquele que tem a visão, o ponto de vista material, ou melhor, vou começar pelo espiritual, aquele que tem o ponto, vê a vida pelo ponto de vista espiritual, é como o rico, que perde uma pequena parte da fortuna e não se importa, porque tem muito mais pela frente, tem muito mais guardado. Enquanto aquele que tem a visão muito espiritual, aquele que tem a visão muito apegada ao que se pode ver, ao que se pode pegar, ao que se vivencia na carne, é como aquele pobre que perde tudo que tem e se desespera. Porque a visão é tão limitada que ele só vê o que está ali, só vê o que está na frente. Então, se eu só tinha um carro e me roubaram, acabou. E agora? Eu só tinha um emprego, fui mandado embora, acabou. E agora? O que eu faço? Se a pessoa ela consegue ver as questões mais espiritualizadas, ela vai passar pelo mesmo problema. A vida não vai ficar mais fácil porque você é espírita, porque você leu o Evangelho, não vai ficar mais fácil. Mas a forma como você entende a vida, a forma como você passa pelas questões difíceis da vida vai mudar totalmente. Quando temos um ponto de vista espiritualizado, por mais que a vida possa ser dura naquele momento, a gente não se desespera. A gente sempre vai esperar que tem uma luz no fim do túnel. Se a gente olha tudo pelo terra a terra, só tem isso, acabou, e agora? O que eu faço? Se eu não vislumbro mais o futuro, se eu não vislumbro algo muito além do que eu estou vivendo, se eu me apego tanto a chegar numa posição de prestígio que acaba no fim da vida. Se eu estou preocupado em ser presidente de uma organização, da empresa que eu trabalho, se eu estou preocupado em conseguir o cargo de diretor, se eu estou preocupado em conseguir o título de mestre, de doutor, de ser chamado por outro vulgo e não pelo nome, ser chamado de doutor na rua, ser chamado de senhor tal pessoa. E quando morre, o que acontece? Se a vida foi só perseguir isso, foi só lidar com essa questão, o que acontece? Um espírito que se identifica como rainha de França responde a Kardec e a todos nós, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que quando ela desencarnou, ela achava que da mesma forma como a gente, como ela era tratada na Terra, também seria tratada na espiritualidade. Ela pensou, bom, se eu sou rainha aqui, eu vou chegar lá com trombeta tocando, tapete vermelho para eu pisar. E quando chegou lá, ela se desiludiu tristemente. Tristemente. Porque aquelas pessoas que ela desprezava na Terra porque não tinha sangue nobre, porque não tinha um título nobre, de repente ela se viu muito menor do que ele pelo lado de lá, muito inferiorizada. Foi só aí que ela percebeu que os títulos que importavam, que realmente importavam na vida, eram os títulos espirituais, não eram os títulos físicos, não eram os títulos que ela achavam que eram importantes. A espiritualidade era mais importante, não a rainha tal, ou o mestre tal, ou o doutor tal. Mais importante era o humilde, o abnegado ao bem, o caridoso, o benevolente, o paciente. E esses títulos ela não tinha conquistado. Por quê? Porque estava ainda num ponto de vista muito material. E era o mesmo ponto que se encontrava Pôncio Pilatos no momento em que os judeus entregam Jesus a ser julgado. Os judeus que levaram Jesus ao pretório, o pretório ele era a casa do governo, do governador. O Império Romano separou seu império em várias colônias, e cada região ali tinha um governador diferente que era designado pelo imperador romano para tomar de conta, para resolver as questões políticas, financeiras. E ali na região da Judéia, o designado era Pôncio Pilatos. E Pilatos, ao se deparar com o mestre, percebe que ali tinha mais que um inocente.
tinha mais que uma pessoa qualquer, um popular, estava sendo julgado injustamente. Os judeus queriam simplesmente executar Jesus da maneira mais rápida possível, mas eles não tinham esse poder, porque o Império Romano tinha tirado. Eles precisavam da autorização do governador local. E essa é uma das conversas mais importantes, se nós pararmos para pensar, do ponto de vista espiritual. Porque Pilatos não entendeu praticamente nada do que Jesus falou. Nada. Kardec usa o Evangelho de João para dissertar sobre esse assunto no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele usa o capítulo 18 de João, os versículos 18, 36 e 37. Mas tem outras nuances que não estão lá. Se nós olharmos no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, vamos perceber que Jesus até tenta dar essa condição a Pilatos de perceber a grandiosidade do momento que passava naquela hora. Mas Pilatos, muito arraigado ainda à questão material, não foi capaz de entender. Ele pergunta a Jesus: vem cá, mas você é mesmo o rei dos judeus? E Jesus pergunta: é você que está falando isso ou alguém te falou? Pilatos não conseguiu entender naquele momento que havia algo muito além disso. E essa é a pergunta que, como diz Emmanuel, nos faz muito sentido. Porque muitas vezes nós falamos o Mestre Jesus, o Salvador Jesus. Mas será que é mesmo? Para nós, no nosso coração, será que é? Será que ele é mestre mesmo? Ou alguém falou para a gente que era? Nós acreditamos nisso? Nós abrimos o nosso coração para ter esse entendimento? Nós aceitamos Jesus como nosso mestre, como nosso modelo e guia, como os Espíritos disse a Kardec, numa das questões do Livro dos Espíritos? Ou nós ainda temos alguma dúvida? Nós aceitamos mesmo que Jesus é um mestre, o grande mestre, o rei dos reis, o mestre dos mestres? Ou nós só repetimos porque pega mal dizer que não é? Porque se ele é rei dos reis, e ele tem o controle total sobre o que acontece, e nós fraquejamos tanto na nossa vida, nas incertezas, nos medos, na insegurança, será que de verdade, de coração, cada um de nós tem essa certeza? Ou a gente só repete: Jesus é o mestre dos mestres, porque foi assim que a gente aprendeu? E todo mundo aqui tem esse direito de se questionar. Todos nós, do palestrante que está com o microfone na mão agora, até aquele que escuta, e o palestrante vai ter que escutar depois para aprender um pouco mais também, em algum momento passa por essa situação. Quando a gente se desespera na nossa vida, por questões que a gente passa, a gente até sabe que Jesus está olhando por todos nós, mas sei lá, né? Tá demorando para agir, parece. A gente fica, parece que naquela dúvida. E esse é um ponto muito importante, porque Jesus ainda tenta alertar, e ele fica o tempo todo observando. Jesus observa Pilatos a cada momento. E Pilatos, ele está ali no momento de... O coração dele, Emmanuel nos revela que está em pêndulo, um pêndulo constante. De um lado do pêndulo do coração, está a consciência de Pilatos dizendo: eu não posso fazer isso, porque tem uma questão muito mais forte, muito mais transcendente, que eu ainda não entendo, mas eu não posso fazer isso. E do outro lado do pêndulo, está todo mundo falando: mata, mata, traz ele aqui, traz ele aqui. E o coração de Pilatos fica naquela. Ele não percebe nesse momento de forma tão racional, mas a gente percebe que ele fica todo perdido. Aí vai falar
com os chefes dos judeus, volta, mas vem cá, mas você é isso mesmo, não é? Até que ele encontra uma forma. Mas de onde é que você veio? Eu vim da Galiléia. Você é da Galiléia? Então tá ótimo. Eu sou da Judéia, não é comigo não, é com Herodes. Não é problema meu. Eu vou levar essa bucha para Herodes. Resolve aí, Herodes. Não é comigo não. Mas Herodes fala, não, é com você sim, Pilatos. Se vira. E o problema volta para as mãos de Pilatos. Quantas vezes não acontece isso na nossa vida também? A gente vai arrastando o problema, arrastando situações que a gente sabe que precisa corrigir, mas não corrige. A gente fica pensando que o problema não é meu, o problema é de quem vive comigo, o problema é de quem trabalha comigo. Se tal pessoa não agisse dessa maneira comigo, a minha vida seria mais tranquila. Mas será que o problema é sempre do outro mesmo? Será que está fora a solução ou está dentro? E Pilatos passa por essa mesma situação, nos ensinando quanto de nós temos em Pilatos e quanto de Pilatos temos em nós. Chega um momento que está na sua mão, Pilatos. E agora? Jesus não fala nada, só observa. Só observa. E Pilatos entra e sai e pergunta, mas e aí? Mas você é mesmo rei? Você não é? Não, meu reino não é desse mundo. Eu vim para dar testemunho da verdade. Aquele que ouve a verdade, ouve a minha voz. E Pilatos não entende nada. Ele não entende que a verdade era a verdade de uma realeza espiritual. De algo que está muito além do ponto de vista puramente material que Pilatos estava colocado, estava inserido ali. E Pilatos está tão atordoado que ele pergunta, mas e o que é verdade? Ele nem se preocupa em tentar ouvir a resposta. Ele logo dá as costas e sai de novo para tentar resolver. E até tenta negociar com o mundo ali presente, com as pessoas. Mata, mata, mata. E ele não queria. Fala, vem cá, vamos fazer o seguinte. Estamos chegando na Páscoa. E a gente sempre libera um, né? Vamos fazer o seguinte. Vocês querem que libere o rei dos judeus? Ou esse bandido aqui, salteador? Achando que valeria a pena barganhar dessa forma. Mas o mundo ali estava muito cruel ainda. Libera Barrabás. Pega Jesus, mate Jesus. Pilatos ali se vê numa condição em que todos nós nos vemos todos os dias da nossa vida. A quem eu atendo? A que chamado eu atendo? Ao chamado da minha consciência, que está de certa forma ligado ao mundo divino, ou eu atendo ao chamado do mundo, que me faz vários questionamentos, que me pede muitas coisas que eu sei que eu não posso dar, que eu não devo dar. E ficamos nesse pêndulo infinito, o tempo todo, pensando, e aí, eu faço ou não faço? Parece que o mundo é dos espertos. Se eu não fazer, eu fico para trás. Ou eu faço o que é certo? Não. Tem coisas que não dá para fazer, eu pago o preço, mas eu vou pela minha consciência. Eu vou por essa voz que está lá no fundo dizendo, não faz, vai por esse caminho. Pondera, pensa, age com calma, com tranquilidade, e nós vamos nos bombardeando com essas questões do mundo, e ficamos que nem Pilatos. E Jesus age com Pilatos assim como age com cada um de nós. Ele nos observa o tempo todo. A todo momento nós somos observados por Deus, por Jesus. É como se a cada momento Ele estivesse esperando a oportunidade de adentrarmos no nosso reino interior, adentrarmos a nossa vida material, espiritual, e nos ajudar a fazer uma transformação. Essa transformação na doutrina espírita nós chamamos de reforma íntima, mas é uma transformação de pensamentos, de atitudes. E esse reino a que Jesus se referiu naquele momento a Pilatos, é esse reino que nós buscamos trabalhar todos os dias. E Jesus vai constantemente nos chamando para esse reinado. Constantemente. E nos provoca num sentido filosófico.
assim como fez com outros, com tantos outros naquela época. A gente pegar, por exemplo, o exemplo dos 2 cegos. Mestre, sei que o Senhor pode nos curar, nos cura. E Jesus fala: acha mesmo que eu posso te curar? Ele queria naquele momento chamar a fé de cada um. E a todo momento, quando nós passamos por uma situação de dificuldade, Ele está lá também nos observando e nos provocando. Tem certeza que você precisa passar por tudo isso ainda? Até que ponto você quer chegar? Até quando você vai me deixar só observar? Até quando? Que momento que você vai me dar uma brecha para eu fazer uma diferença na sua vida? E Ele faz chamados constantemente. O fardo está pesado? O meu é leve. Está muito difícil aí de carregar esse peso? Vem comigo, meu jugo é suave. Está perdido? Me segue. E a todo momento nós somos chamados. E inconscientemente nós entendemos esse chamado. Entendemos sim. Como nós estamos entendendo nesse momento, agora, aqui. São 8h31 da noite, de quarta-feira, ao vivo. Eu tenho aqui 16 pessoas que encarou um frio de 15 graus para vir até aqui, na Casa Espírita Atitude de Amor. Temos muitas pessoas que estão vendo ao vivo e muitas outras que vão ver gravado. No Facebook, ó, um monte de meme de gatinho, cachorro brincando, é uma beleza. Tem live de jogo, tem tudo. E a pessoa parou mais de 30 minutos para escutar sobre o Evangelho. É uma forma de chamado. Inconscientemente nós já percebemos isso. Nós já começamos a entender que tem uma porta que precisamos abrir. E é esse o chamado que Jesus nos faz todos os dias. É esse o chamado. De abrir as portas do entendimento. De olhar o mundo não mais do mundo físico somente, mas essa questão espiritual. Nós vivemos num mundo híbrido. Nós temos sim responsabilidades materiais. Nós temos sim coisas para fazer. Temos que preocupar com as nossas contas, em comer, em ter com que nos vestir ainda mais nesse frio. O inverno está chegando. Mas também temos outras questões que viemos fazer aqui. Nos preocupar também com aquele que mora conosco, com aquele que convive com a gente diariamente, de entender melhor as relações que nós temos que ter com o próximo, de ser mais caridosos, mais benevolentes. E é só aí, trabalhando esses pontos, que nós vamos entender onde está aquele reino que Jesus disse a Pilatos. Vamos entender onde está esse reino. E para que possamos chegar a isso, nós precisamos abrir o nosso coração. Era sobre isso que dizia a passagem que está em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Uma das passagens simbólicas mais lindas do Apocalipse. Quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus nos observa a todo momento e olha a porta do nosso coração. E a porta do nosso coração é uma porta especial, porque ela só abre por dentro. Não dá para abrir por fora. Nós até podemos dizer: abre, Jesus, abre e vem ter conosco. Mas ele diz: não, você precisa abrir. Você precisa fazer um movimento, uma ação, precisa agir. Porque o Evangelho é ação. Nós podemos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou todo o Novo Testamento, e estudar de ponta a ponta, decorar passagem por passagem. Não vai adiantar muita coisa. Só vai adiantar quando nós pegarmos um pequeno trecho, 3 versículos, aqueles que Kardec colocou no capítulo 2 do Evangelho. Compreendermos a passagem e aplicarmos na nossa vida diária, o tempo inteiro. Como?
da forma como nós comentamos nas postagens no Facebook, aproveitando que a gente está ao vivo no Facebook, como nós lidamos com os nossos familiares, como nós lidamos com os nossos vizinhos, como nós lidamos com os nossos pensamentos e como entendemos a questão do amor. Que possamos começar a fazer esse movimento de abrir essa porta, para que um dia Jesus não só mais nos observe, mas venha cear conosco. E esse é o convite. Vem ter conosco. Que possamos abrir a porta desse entendimento e que a cada dia mais possamos estar mais próximos de abrir essa porta e cear com o verdadeiro Rei, o Rei dos Reis. Muita paz a todos. Uma boa semana. Bom, assim nós vamos aproveitar o tema que foi desenvolvido na noite de hoje para que nós possamos ficar refletindo a semana inteira, interiorizando a cada uma das palavras que foi falada. Com certeza vai mudar todo o nosso interior e também serve como preparação para que nós possamos receber da espiritualidade agora toda aquela assistência espiritual que nós queremos, que não é um passe presencial, mas é um passe espiritual, onde o mentor de cada um de nós, onde os espíritos de luz que nos acompanham dentro desta casa e dentro dos lares de cada um de vocês, agora estão direcionando até nós energias fluídicas abençoadas para nós canalizarmos para a nossa consciência, para nós canalizarmos para o nosso coração, para a nossa alma, para nos ajudar a equilibrar espiritualmente a vida que nós estamos tendo, tanto na condição física quanto na condição espiritual, para que possamos ter a certeza e a coragem de continuar, através de todos esses ensinamentos que são colocados para todos nós nas quartas-feiras, tendo força e coragem para enfrentar qualquer situação. Pedimos para que essas energias também se transformem em vibrações, para que envolvam o nosso mundo terreno, para que cure todos aqueles que estão sofrendo de dor física e dores espirituais. Pedimos para que essas energias também adentrem os nossos lares, sejam levadas para aquelas pessoas que convivem conosco. Aqui nós damos um abraço fraterno, pedimos um pouquinho mais de compreensão, um pouquinho mais de tolerância, para que juntos possamos atingir todos os nossos objetivos. E assim vamos pedindo e agradecendo por toda essa espiritualidade que esteve aqui presente, por toda essa espiritualidade que nos auxiliou na noite de hoje. Agradecemos a Jesus, que é nosso irmão, e a Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos que implante dentro do nosso coração esse reino de paz, de amor, de equilíbrio, de esperança e de fé. Que assim seja, graças a Deus.